Pessoal, com o passar do tempo, o corpo sofre mudanças severas. Os fios brancos começam a aparecer, as ruguinhas ficam mais salientes e, de vez em quando, algumas dores começam a surgir em todos os lugares do corpo. Envelhecer não é um problema, é inclusive libertador, mas existem desafios físicos que precisam ser vencidos. Para falar sobre como lidar com esses desafios, vamos conversar com a fisioterapeuta Luciana Viana. Seja bem-vinda, minha querida, vem aqui. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo Prazer bem? conhecê-la, participar do programa. Muito bom. Senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo, porque esse assunto é muito sério e de grande importância, né? E eu já comecei a convidar as pessoas para dar uma olhada na sua casa e falar para nós assim. Você pode entrar nas redes sociais e falar conosco. Como que está o idoso da sua família, da sua casa, essa pessoa que você cuida? Como é que ele está? Está bem de saúde? Está legal? Está com muita dor, com pouca dor? Como é que é a qualidade de vida do idoso aí da sua família? Quais são os sinais de envelhecimento do corpo, doutora? Então, nós vamos envelhecer, né? É o nosso destino. E a gente começa, igual você bem disse, com a queda dos cabelos para os homens, os cabelos começam a ficar brancos, né? E uma coisa que acontece muito, a gente começa a diminuir a nossa capacidade funcional, a nossa capacidade de realizar esforços. Então, a gente não consegue mais fazer aquela atividade física sem se cansar tanto, igual um jovem. Então, a nossa capacidade respiratória, pulmonar é diminuída, porque os nossos pulmões também envelhecem, sabia? Com o passar dos anos, a nossa capacidade pulmonar diminui, a nossa caixa torácica ela fica mais rígida, né? Tem a cifose da coluna, que vai atrapalhar a expansão dos pulmões. O nosso músculo da respiração, que é o diafragma, ele também enfraquece. Olha só. E isso faz com que a gente tenha uma capacidade pulmonar menor e faz com que a gente se canse para realizar os exercícios físicos. E são sinais que acontecem quando a gente está envelhecendo. Uma coisa muito importante é que o nosso metabolismo do corpo, ele fica mais lento. Já percebeu o tanto que é difícil para a gente emagrecer depois dos 40? É verdade. Não é mais tão fácil igual quando a gente era jovem. Porque a gente começa a ter um metabolismo mais lento, acumula gordura e o pior, perde músculo, perde massa magra. Quando a gente perde massa magra, perde músculo, a gente perde força muscular. Então, os idosos começam a ter quedas, ter episódios de quedas repetitivas, né? Tem a falta de ar por conta da parte pulmonar e também da parte cardíaca. O coração, o músculo cardíaco, o miocárdio, ele também tem que trabalhar, tem que ter força para trabalhar. E ele também envelhece com o tempo. E com os nossos hábitos de vida, fumar, comer comida gordurosa, somado a esse metabolismo que é mais lento, fica mais difícil para o funcionamento adequado do coração, que também vai sofrer com esse processo. Então, um sinal que a gente sempre vê é aquele paciente que perde força muscular, ele tem dificuldade para levantar de uma cadeira. Então, se tem um idoso em casa que ele não consegue levantar de uma cadeira sem segurar, é um sinal. Ele, para levantar de uma cadeira, ele tem que apoiar, algumas vezes precisa de segurar na mão de um familiar ou de terceiros, tem dificuldade para entrar no carro. Quem aí não tem uma tia que para entrar no carro, somente se for caminhonete, carro mais alto, que é difícil, né? Eles têm dificuldade para andar, alguns têm dificuldade para andar dentro de casa, outros começam desequilibrando na rua, vai subir um meio-fio, um lance de degrau, precisa segurar na mão de alguém. E também há o cansaço no fôlego. O cansaço no fôlego é muito importante prestar atenção, porque pode ter comprometimento da parte cardíaca e pulmonar. Então, os pacientes, às vezes, eles têm esse cansaço no fôlego em função da disfunção do coração e do pulmão. Isso também começa a acontecer. E sem contar que os nossos ossos ficam mais frágeis, né? Tem a osteoporose, há a chance de cair, de ter uma fratura. E nós sabemos que as fraturas no idoso que está mais frágil acontece cerca de 2 vezes por ano. O paciente idoso frágil cai em média 2 vezes por ano.
Nossa! 2 vezes por ano. O idoso frágil, com mais de 65 anos. E quando ele tem uma fratura, assim, importante, por exemplo, de fêmur, quadril, que é a bacia, né? Às vezes bate a cabeça. Nos hospitais a gente recebe muito traumatismo craniano. Idoso caidor, que cai no banheiro, tá sozinho em casa, a família, os filhos foram trabalhar, cai e bate a cabeça, né? Tem um TCE. Então, isso é uma causa de mortalidade. E nós temos tem várias formas da gente tentar envelhecer de uma maneira saudável. A gente tem que pensar se a gente vai envelhecer doente ou saudável. Escolher qual que é a forma que você quer que seus pais envelheçam, que você quer envelhecer. Quer um envelhecimento doente ou quer um envelhecimento saudável? E aí? Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Tá, agora vamos falar para uma pessoa que está com 60 anos de idade e está nos vendo agora e fala assim, meu Deus do céu, eu perdi tempo. Tem tempo? Tem tempo e tem remédio para isso. Bora falar então sobre isso. O que a gente faz? O remédio para isso, se eu pudesse dar uma dica para uma pessoa com 60 anos que quer ter um envelhecimento saudável, que é o que a gente chama de health span, não só viver mais, porque a população está vivendo mais, mas está vivendo mais doente. Né? Então, se a pessoa quer envelhecer com saúde, primeira coisa, diminuir o peso, diminuir a circunferência abdominal. Porque quando você tem um aumento da circunferência abdominal, está associado a várias doenças cardiovasculares, doenças crônicas como diabetes, hipertensão, apneia do sono. Tudo isso está associado ao aumento do peso, ao sobrepeso. Outra dica muito importante, são 3 dicas que eu queria dar. A primeira é essa, diminuir o peso, controlar o peso. A segunda dica, exercício de força. Idoso tem que fazer exercício de força. Tem que fazer caminhada? Tem, é extremamente importante, mas idoso tem que trabalhar força muscular. Por quê? Quando o paciente trabalha força muscular, vai para academia, faz musculação, ou pilates, ele trabalha com treino resistido, ele consegue fortalecer toda a musculatura do seu corpo. Ele ganha independência, autonomia. Porque tem pacientes tem pessoas, né, que falam, eu queria ir no banco, mas eu preciso de alguém, eu fico com medo de cair. O idoso que faz atividade física, musculação, não, ele é independente, ele é funcional, ele é ativo. Então, exercício de força muscular. E outra, terceira dica, muito importante, é socializar, sair de casa. Sair de casa, não é aquele pessoa que fica o tempo inteiro no sofá com o controle na mão. Hoje em dia é tudo iFood, tudo você consegue pelo celular, né? Não, o idoso tem que socializar, fazer exercício físico, participar de grupo de dança, ir em festas, reuniões com os amigos, que isso tudo vai fazer com que ele viva com mais qualidade de vida. Vamos continuar aqui a nossa entrevista, que está muito legal e muito importante. Como que você quer viver na sua velhice? Quer viver saudável? Quer viver feliz? Ou quer viver com controle remoto na mão e no iFood? Aí não, né? Aí não. Tá, agora eu quero saber o seguinte. A pessoa você falou da osteoporose, e eu já vi casos de pessoas que quebraram algum osso, fêmur ou a bacia e caíram. Não é que a pessoa caiu, tropeçou e caiu. Um osso quebrou e ela caiu. Acontece isso? Acontece. Os ossos frágeis promovem a queda. E o exercício físico ajuda na remodelação óssea, certo? E diminui a taxa os níveis de osteoporose no corpo. O exercício físico é muito importante. Agora, muito importante sair do sofá, viu, Cleide? É muito importante mesmo. E você estava falando, você como fisioterapeuta, acompanha pessoas que estão doentes, que estão em processo de quimioterapia, por exemplo. Qual que é a importância? Porque a gente pensa assim, a pessoa já está passando por uma medicação invasiva e ainda tem que fazer exercício físico. Isso é importante mesmo? Muito importante. Os pacientes oncológicos que estão em tratamento contra o câncer, né, fazendo quimioterapia, eles vão perder massa muscular. O problema está aí. Eles vão perder massa muscular, vão perder força muscular e, por último, vão perder função muscular. Então, é aquele paciente que você vê que ele está tendo uma perda ponderal, uma perda de peso importante, está emagrecido,
Aí você vai ver, ele não tem força, a força está muito diminuída e ele quer pegar um copo, ele não consegue, ele já está diminuindo força. Então, ele vai diminuindo, vai perdendo a função, a funcionalidade. Então, para esse paciente, tomar banho é difícil. Ele não tem força para ficar em pé. O fôlego, tomar banho é uma atividade que cansa muito. Os pacientes reclamam, é uma das atividades que quem está com uma funcionalidade diminuída, que mais cansa é o banho. Então, um paciente que faz quimioterapia, que está em tratamento contra o câncer, ele vai sofrer com tudo isso. Ele vai desenvolver uma coisa que a gente chama de fadiga sarcopênica. Né? Ele vai viver cansado, falta o fôlego, cansaço no fôlego e cansaço nas pernas, nos braços, no corpo como um todo. Então, ele tende a querer ficar no sofá, querer ficar deitado, porque tudo cansa. Ficar em pé cansa, tomar banho cansa, cansa a perna falha, cansa o fôlego, tem falta de ar. Então, ele quer ficar parado. E aí, isso vai se tornando um círculo vicioso. Quanto mais parado ele fica, mais ele vai perder os movimentos, vai perder mobilidade, força, e mais vai ficar dependente da família. E, consequentemente, vem até uma depressão. Com certeza, porque eles eram ativos antes desse tratamento, de repente, eles se veem na condição de estar dependendo de terceiros para fazer tudo. Então, se eu pudesse dar uma dica para um paciente que está em terapia oncológica, anticancerígena, quimioterapia, radioterapia, mantenham a fisioterapia, porque a atividade física é o que você faz em casa no dia a dia. E isso tem que continuar fazendo. Então, assim, às vezes o familiar, eu vou pegar uma água para minha mãe, vou pegar um leite para minha mãe. Se o paciente tem condições de levantar, ir até a cozinha, ele tem que fazer isso de forma independente. Não você vai cuidar, estar por perto, por risco de queda, mas deixar que o paciente seja o mais independente possível. E se ele está fraco, ele tem que fazer fisioterapia, reabilitação cardiopulmonar, porque aí nós vamos ter um olhar terapêutico, vamos melhorar a capacidade pulmonar dele, para ele não sentir falta de ar. Nós temos recursos para que ele não canse, vamos fazer exercícios para que ele não perca a mobilidade. Dessa forma, ele vai vencer esse processo da terapia, de quimioterapia, radioterapia, o mais funcional possível, para poder ficar independente, não ficar dependente da família para todas as suas atividades do dia a dia. Porque, nesses casos, Cleide, quando você tem um paciente nessa condição dependente, a família fica presa, fica aprisionada, porque tem que ficar o tempo todo cuidando daquele paciente. É difícil para a família e para o paciente. Acredito que mais até para o paciente, porque depender é uma coisa muito difícil, né? É verdade. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a fisioterapia em si. Uma pessoa que tem prescrito para ela, você tem que fazer 15, 20 sessões de fisioterapia. Aí essa pessoa no meio do caminho fala, ai, fisioterapia é uma coisa tão chata e para. O que acontece? Então, primeiro, quando ela vai começar a fazer a reabilitação, a fisioterapia, o empenho do paciente no processo é peça fundamental para que ele tenha sucesso. Ele tem que ter continuidade. Então, o exercício físico, que é o remédio que o fisioterapeuta prescreve, né, ele tem que ser feito da maneira igual a gente toma um remédio. Então, ele tem que ter frequência, tem que ter uma intensidade, tem que ter um tipo de exercício de acordo com cada caso clínico, né? Com cada disfunção que o paciente apresenta. Então, se é um paciente que saiu do hospital, por exemplo, nós recebemos muito pós-hospitalização, saiu fraco, com dificuldade para andar. E aí, a gente está conseguindo agora ficar em pé, está conseguindo dar os primeiros passos, ele para de fazer a fisioterapia e vai ficar lá no sofá, né? Fumando um novo cigarro, que a gente fala, que o novo cigarro agora é o sofá, ficar no sofá. É um vício? É um vício, é um novo cigarro, o paciente que fica no sofá. Olha, gente, que alerta importante isso. É verdade. Então, o paciente que abandona, ele vai perder tudo que ele conquistou. Né? Se então, ele não se manter ativo, ele vai perder todos os benefícios que ele fez durante a fisioterapia, a não ser que ele pare a fisioterapia e continue ativo de alguma forma, mas fazendo um exercício físico prescrito, com frequência, com intensidade, um tipo de treino programado, tudo certinho, feito por um educador físico. Mas essa transição da fisioterapia para o educador físico, ela tem uma hora certa de acontecer. Então, o paciente, para ter sucesso na fisioterapia, na reabilitação, ele tem que ter compromisso com a terapia estabelecida.
E se ele não fizer isso, não fizer uma atividade física, vai voltar do zero. Vai voltar do zero. Então, ele perde força, perde função muscular. Então, se ele tem 20 sessões para fazer e fez 10, ele vai ter que voltar no zero primeiro. Não, aí ele vai ser reavaliado, né? Ah, tá. Ele vai ser reavaliado. A gente sempre na fisioterapia, na reabilitação, igual o médico tem o CID, a gente tem o Código Brasileiro de Disfunções, né? Nós trabalhamos com disfunções. Então, por exemplo, o paciente quebrou a perna, certo? Fraturou o fêmur. Eu não trato a fratura de fêmur. Eu trato o paciente que não consegue andar, o déficit de locomoção dele. Entendi. Então, o meu objetivo é colocar ele para andar de novo, certo? Então, quando ele interrompeu a fisioterapia, quando ele volta para mim, eu preciso avaliar de novo. Como que está a força desse paciente? Agora, ele já consegue equilibrar? Ele consegue levantar da cadeira sem apoio? Quando ele anda, ele consegue colocar um pé na frente do outro? Quantos metros que ele está caminhando? Isso é extremamente importante. O tempo de caminhada é um sinal vital. O tempo não, a distância percorrida, né? A gente sabe que, por exemplo, fumante tem que andar 300 metros todo dia para poder melhorar a capacidade funcional. Então, é isso. Olha, gente, que coisas importantíssimas para ter um envelhecimento saudável. E aí, vamos supor agora que a pessoa está com 70 anos, já teve coisa ruim na vida, já comeu errado, já ficou sedentário e quer correr atrás do prejuízo. O que você indica para essas pessoas? Eu indico que elas pratiquem, primeiro, consultem um médico, né? Se elas tiverem condições favoráveis para começar a atividade física, que elas iniciem a atividade física, né? Com um personal trainer, porque ela já está de idade, né? 70 anos, não dá para... uma pessoa que é sedentária, que quer virar a chave, mudar de vida e ir para a academia e treinar sozinha. Pode ser até perigoso, né? Agora, se o médico perceber que ela tem alguma disfunção, que ela tem uma falta de ar ali, tem algum problema motor na coluna, o joelho já não é tão bom, né? O fôlego é curto, tem algum problema cardíaco associado, porque a gente vai envelhecendo e esses problemas vão vindo junto com a gente. Então, envelhece, ganha pressão alta, ganha arritmia, alguns fumam, ganham uma DPOC, que é um enfisema pulmonar, né? Então, para esse público, quando tem uma doença associada, ele deve procurar um fisioterapeuta. Para ajudar na prescrição correta do exercício físico dele, para ele retornar e ter um envelhecimento saudável, não ter esse envelhecimento doente, né, que aprisiona a família fica presa ali, o paciente fica limitado, dependendo de terceiros para realizar todas as suas atividades, né, é muito ruim. Então, se você quer ter um envelhecimento saudável, comece a praticar exercícios físicos, perca peso e socialize. Vai sair de casa, levantar do sofá, largar a mão desse cigarro, que é ficar sentada ali o tempo todo, né? Assim, que eu falo, novo cigarro é isso, aquela pessoa que fica sentada no sofá ou na cama o dia inteiro na televisão, né? Aí o tempo vai passando, eu atendo muitos pacientes domiciliares também, e eu sempre pergunto, no dia anterior, a senhora saiu de casa? Andou ontem? Não. Qual foi o último dia que a senhora andou? Ai, nossa, eu acho que foi aquele dia que a gente que você veio aqui, às vezes foi na outra semana. E o tempo vai passando e quando você vê, fala, nossa, tem 15 dias que o paciente não desce do apartamento, tá lá em cima na televisão. E aí os filhos vêm, enchem de carinho, cuidados, mas são detalhes finos que precisam ser observados. Inclusive, observar também, vai andar com seu familiar, não vai andar igual você está passeando no shopping. Se ele tiver condições, tenta falar, vamos andar um pouquinho mais rápido para melhorar a velocidade de caminhada. Não ficar com aquela velocidade que ele andar assim arrastado, pequenos passos, se ele tiver condições para isso. Querida, muito obrigada por você ter vindo. Espero que você volte para dar essas dicas tão importantes para o nosso público. Obrigada, foi um prazer somar, levar orientações de saúde para a população. Porque a população brasileira está envelhecendo. Hoje no Brasil nós temos 30 milhões de idosos, porém estão envelhecendo doentes. Então, se você quer envelhecer com saúde, se você quer que seu familiar envelheça com saúde, pratique atividade física sob orientação de um profissional de saúde.